Tudo bem, pessoal? Meu nome é Leandro. E o meu é Carlos. Sejam muito bem-vindos a esse canal Espiritismo na Humanidade. E hoje iremos falar de Kardec codificador, não é isso, Leandro? É exatamente isso. O primeiro contato de Kardec com as experiências mediúnicas das mesas girantes aconteceu em 1854. E aí ele começou ainda no seu ceticismo a criar uma retórica de que aquilo era ciência, era magnetismo, era eletricidade. E aí, com a ajuda de alguns amigos, Carlos, do senhor Fortier, foi o primeiro a dizer para ele: poxa, mas observa isso aí. Percebe, né, as coisas. Exatamente. E aí, por vários anos, Kardec, ele foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris. O que é frenologia? Que estuda as faculdades, aptidões mentais. E ele estudou isso minuciosamente para que ele compreendesse o que passava no momento das mediunidades, né? Dos mediúnicos. Sim. Participou da Sociedade do Magnetismo, como você falou, né? Se dedicou, investigou o sonambulismo. Ele cuidou do sonambulismo, do processo do transe também mediúnico, da clarividência. Ele começou a ver vários outros fenômenos, não só isso. Então, ele fez um estudo amplo referente a isso. Exatamente. Não percebemos a missão dessa criatura, Allan Kardec, que teve na Terra, para que ele pudesse chegar onde ele chegou. E a partir daí, mano, o que ele fez? A partir de 1855, ele começou a perceber, a estudar, a se orientar melhor pelos os espíritos. Sim, exatamente. Não é isso? E teve um amigo dele, o senhor Parte, que disse para ele: olha, existe uma casa aqui na rua Grange Bateliere, número 18, que tem uma sessão mediúnica, uma sessão espírita. Bora lá. E foi lá na casa dessa senhora chamada Plaine Mason que ele começou a perceber a importância do trabalho que ele teria. Ele começou a se comunicar com os espíritos. E aí ele começou a receber a instrução, como você disse, para escrever o que foi o primeiro livro de Kardec, que foi o Livro dos Espíritos. Perfeito. E como Kardec fazia, Carlinhos? Desculpa por te cortar. Não, mas como Kardec fazia? Como não tinha Instagram, não tinha nada disso, Facebook, ele escrevia uma pergunta. Por exemplo, o que é Deus? Pegava essa pergunta, botava em várias cartas para vários médiuns espalhados no mundo. Perfeito. E aí, depois, quando chegava a resposta, ele concluía que, embora tenha ido para vários lugares do mundo a pergunta, o núcleo da resposta era único. Entende? Então, teve todo um trabalho minucioso que Kardec fez, sem erros, para poder começar naquela sociedade de céticos a ser aceito. De todas as comunicações, ou seja, as respostas dos espíritos, para que ele pudesse centrar e escrever o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. E a gente vai mais adiante, Leandro, falando o seguinte: as experiências no mundo da espiritualidade, numa época da Europa que ele começou a fazer mais, despertava atenção justamente na parte da espiritualidade, dos espíritos. E aí ele deram o nome de espíritas, né? Sim, deram o nome de espíritas. Isso, depois de, em 1856, se eu não me engano, o que aconteceu? Ele começou, que ele escreveu o primeiro livro, mas o livro é chamado, um livro que não foi o principal, né? É como se fosse um rascunho, vamos supor assim. Sim. Que ele tinha mais de 1000 respostas. Tinha mais de 1050 respostas. 1000 e poucas respostas. E aí ele começou... Perguntas e respostas. Isso, perguntas e respostas. Que hoje o livro dos Espíritos tem quantas perguntas e respostas? 1019. Hoje é como diz o livro que hoje nós estudamos, o Livro dos Espíritos, esse aqui, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas. Isso catalogado com vários espíritos, então é muito importante.
E eu vou até ler aqui uma parte que ele fala o seguinte, que eu acho de fundamental importância. E esse livro, ele expunha uma nova teoria da vida humana no destino humano, que foi o Livro dos Espíritos. E aí, Kardec rapidamente vendeu centenas. É isso mesmo. E por que o sucesso? Agora essa pergunta, por que, Leandro, o sucesso que teve na época o livro que ele inclusive ele escreveu? E fora isso, ele perguntou para os espíritos aonde ele iria publicar. Qual a resposta dos espíritos? Em Paris. E aí ele disse, poxa, mas aí a igreja vai queimar? Aí eles responderam, mas é exatamente isso que a gente quer. Porque quando ela queimar, e no livro e no filme de Kardec aparece essa cena, as pessoas vão se perguntar, que livro é esse que a igreja tem tanto medo assim? E aí vai correr como um rastilho de pólvora, todo mundo comprando o livro, para saber que livro é esse que é tão poderoso. É esse que foi, por isso, sucesso fenomenal. E isso foi, tipo, vamos falar que esse não era o original, né? Que o original foi em 1857, se eu não me engano. E aí, ele fundou a sociedade, depois dessa loucura toda, ele fundou a Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Sim. Que foi presidida até o seu desencarne. Não é isso, mano? É isso mesmo, é isso mesmo. E tem coisas importantes, por exemplo, Kardec, como a gente já disse quando nós falamos sobre Kardec antes de ser o codificador, estudou no Instituto de Pestalozzi, ele tinha todo um comportamento voltado para observação científica. E a gente encontra aqui, por exemplo, trechos de coisas que ele disse, mais ou menos assim, o simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. Perfeito. Então, quando todo mundo em Paris, nos teatros, nas casas dos médios, viam as mesas girarem como um espetáculo, ele já observava como ciência. Perfeito. E aí vem aquela parte que a gente sempre fala. Em 57, lançado o Livro dos Espíritos, tornou o livro reconhecido como filosofia, ciência e religião, né? E entre 1856 e 1869, Kardec dedicou a estabelecer a base da doutrina espírita. Sim. Que ele vai começar a falar dos livros que começou a escrever, né? Codificar. Que foi, vamos lá, Livro dos Espíritos em 1857, sim. A Revista Espírita em 1858, O que é o Espiritismo, 1859, Livro dos Médios, 1861, perfeito. E o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, em agosto de 65, 1865, A Gênese, que foi o último livro, de 6 de janeiro de 1868. E a gente tem uma coisa interessante. O Pentateuco Kardeciano. O que eu acho interessante das cinco obras básicas. Esse galo é um galinho que tem aqui atrás. É isso. A obra mais importante, de novo, a obra mais importante. Ele está dizendo alguma coisa que a gente não consegue entender. É verdade. O mais importante que eu acho, Leandro, nessa nossa conversa maravilhosa é o Evangelho segundo o Espiritismo. É que a base moral do Cristo, né? Exatamente. Mas a gente não vai falar disso agora. Nós vamos falar que eu acho... Tá de graça. Deixa aí, é natureza. É natureza. Nós estamos, na realidade, num lugar maravilhoso. Aqui é selva de pedra, mas atrás nós estamos vendo uma paisagem linda de árvores maravilhosas. Por isso que tem um quintal maravilhoso de galinha, de galo aí atrás, maravilhoso. É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Nós vamos falar das comunicações, da comunicação mais importante que eu queria que você falasse para mim, Leandro. Mais importante, que foi o Espírito Verdade. E eu gostaria imensamente, pausadamente, que você lesse para a gente,
para que a gente, essa foi a comunicação mais importante, que a gente prestasse atenção. Pode ser um pouco cansativo, mas quanto tempo tu acha que consegue ler isso? Eu acho que em 3 minutos. Vamos lá. Então ele vai ler a comunicação mais importante. Essa comunicação, Carlinhos, para muitos de nós, as vicissitudes da vida, a cruz que nós carregamos, já é muito pesada. Isso porque a gente não conhece o dia de amanhã. Sim. Então a gente vai levando com a força do Cristo em nossos corações, nós vamos levando e vamos vivendo o dia a dia. Agora tu imagina você saber o que vai acontecer contigo amanhã. E o quanto será difícil, eu faço a pergunta, a gente continuaria na missão? Percebam a pergunta que Kardec fez ao Espírito Verdade, na casa da senhora Aline. Ele pergunta assim: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência de minhas capacidades? Ele pergunta, eu não tenho nada para oferecer, eu sou incapaz. Será isso que vai ser meu malogro? E a resposta é: não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que a tua é rude, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjugarão para a tua perda. Ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora, bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são dispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Senhores, imagina eu escutando isso, eu correria. Eu falei, então tá bom, hoje é só, tô indo, tá, não dá. Mas ele continuou. Porque imagina só, ele era inteligente. Se ele diz que a falta de capacidade dele vai talvez gerar uma quebra do trabalho, eles falam nessa resposta que na verdade tudo que eles necessitam ele tem. Sim, mas aí nós temos, essa questão é que nós temos essa capacidade, porque é só você enfrentá-las. Se nós temos a condição que ele teve em 1800 e pouco, como que nós não podemos ter? Nós temos. Sim. Chico Xavier, exemplo claro disso. Exatamente. Cursou até o 5º ano. Sofreu pra caramba. Sofreu humilhação, mais 400 e não sei quantas obras, mais de 450 obras psicografadas. E é essa a questão, meus irmãos. É que nós podemos sim, nós temos a capacidade, nós temos às vezes talvez não a capacidade mental, mas nós podemos, porque a gente tem a vontade, a disposição. E a vontade faz isso. Essa vontade que nós estamos aqui fazendo isso é porque a gente gosta e quer de alguma forma, não perfeito do jeito que é, mas dessa forma descontraída para levar um pouquinho de conhecimento.
um pouquinho a vocês, que nós não sabemos de nada. Nós somos meros aprendizes. E aí, Carlinhos, para finalizar, vamos aproveitar e falar do desencarne também, né? Sim, sim. Ele, em 31 de março de 69, ele estava se preparando para uma mudança de local, né? Segundo o livro, aqui o ESD 1, morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida pelo repouso intelectual que ele não tinha. Perfeito. Escreveu muitos livros. Muitos. E não é só o Pentateuco, não, senhores. Tem as obras póstumas de Kardec também. Que a gente ainda não, nós não citamos ainda, né? Nós Exatamente. Então, Carlinhos, acho que a gente deu uma pincelada aí no Kardec codificador. Falar sempre para os nossos internautas, que a gente ainda estamos iniciando, nós estamos aprendendo, pessoal. Sim. Nós estamos estudando, passando para vocês, de alguma forma, uma coisa bem simplificada para que vocês possam atrás, correr, verificar, estudar, porque a gente aprende, nós vamos aprender dessa forma. E a felicidade de estar aqui, de falar com vocês, olhar, não consigo olhar pela câmera, né, mas demonstrar a alegria que nós temos de passar o que podemos de alguma forma passar para vocês. Isso é muito importante, entendeu? Então eu agradeço mais uma vez, Leandro, de estar aqui. E como eu sempre digo, pessoal, por favor, procurem mais informações de Kardec. Tem aqui, ó, o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem internet, tem site da Federação Espírita Brasileira, então você pode buscar mais informações sobre Kardec. E nós estamos falando aqui da Bíblia Sagrada também, pessoal. Não só tudo, nós estamos aqui, a gente tem que estudar tudo. Exatamente. Para que nós possamos compreender melhor todo o processo de ensinamento, todo o contexto. É isso. Do Cristo para nos salvar. Então, pessoal, é isso, né, Carlinhos? Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o Leandro Mello. Eu sou Carlos Rodrigues. Seu canal Espiritismo da Humanidade. Tchau, pessoal. Até logo. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos.